Olá você, tudo bem? Felipe Cunha. Bom, esse vídeo extra aqui no canal, eu tenho duas palavras para trazer aqui. Sinceramente, a gente que tem feito a obra do Eterno com seriedade e coração, tem hora que bate uma grande tristeza, né? Parece que a palavra do Eterno, a verdade, ela não tem tanto apreço das massas, né? É um fato. E o engano prospera muito. A gente prega a palavra do Eterno com amor, prega a palavra do Eterno de forma gratuita. Nós, povo de Deus, fazemos tudo para que as pessoas possam conhecer o Eterno. A gente trata as pessoas como crianças que precisam ser cuidadas. E a gente está sempre vendo igrejas que viraram empresas, pastores que viraram empresários, não só pastores, né? Mas líderes que se tornaram xerifes, se tornaram donos de empresa e assim vai. A palavra de Deus sendo distorcida, valores invertidos, aquilo que é claramente pecado, líderes ensinando que não tem mais importância. Aquilo que Exu ensinou não é ensinado, é rejeitado, é abandonado. Dogmas sendo falado como se fosse palavra de Deus. E essas coisas entristecem a alma do servo do Eterno. Nós queremos, o real objetivo do Evangelho é a salvação das pessoas. E a salvação não é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil, Yeshua teria falado. Na verdade, ele falou que é difícil. Então, uma alma ser salva não é fácil. Não. Se ele diz que o caminho é estreito, o caminho é o percurso. É estreito. Poucos vão se dar com o caminho, vão conseguir encontrar ele. Então, como que é fácil? Não é fácil. Não é fácil santificar, não é fácil ser justo. Não. Aí você vai falar, não preciso ser justo para ser salvo. 1 Coríntios 6 diz, os injustos não herdarão o reino dos céus. Qual é o contrário de justo? Justo. Se você não for justo, você é injusto. E os injustos não serão salvos. Então, a igreja prega um evangelho mascarado, não toda a igreja, mas uma boa parte da fé, da religião, está pregando aquilo que não tem que pregar, porque não é bíblico. E aquilo que é bíblico não é aceito porque entre a linguagem popular é pesado, é forte demais. E essas coisas a gente tem visto por aí. Hoje eu vi um pastor falando que, na verdade, um vídeo antigo aqui no estado do Rio, o carnaval para evangelizar. Um pastor assembleano fez isso. E aí você percebe que parece que eles não usam a Bíblia como regra de fé. Porque João Batista está no deserto da Judéia pregando. Quem quiser ouvir João, vai ao deserto. Significa que quem está interessado em retornar, se arrepender, andar com Deus, tem que tomar uma posição. E essa mentira que você tem que se fazer de louco para ganhar os loucos, isso não é verdade. Mas quem disse isso foi o apóstolo, não me interessa. Cristo, ele pregou o evangelho.
Ele não fez não trouxe nenhum tipo de atrativo para atrair as pessoas a ele. Ele pregava o evangelho, o conteúdo que ele pregava é de salvação. E tanto que quando o povo não se arrependeu com as suas palavras, ele denunciou, Mateus 11:20, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. E ali ele fala que Cafarnaum iria ter mais juízo do que a própria Sodoma. Vemos claramente que Cristo pregou. E Cristo disse lá em Mateus 10, quando ele manda os apóstolos, os discípulos, ele diz: se uma cidade não vos receber, não receber vocês, sacode o pé e vai para outro lugar. Maior rigor haverá para essa cidade. Quem não ouve as palavras que eu envio será rejeitado. Quem não renuncia tudo por minha causa não é digno de mim. Não existe estratégia para pregar. Existe o evangelho para ser pregado. Quem convence o homem é Deus. Você prega da forma que é e Deus convence o pecador. Você não tem que fazer cristianizar a festa pagã. Você não tem que fazer festa gospel porque os jovens precisam de um atrativo. Você não pode fazer uma festa de carnaval gospel porque carnaval é uma festa pagã. Era a antiga festa, a festa do Baco, a festa da carne. E não existe estratégia para ganhar almas. Não é um homem que convence, é Deus. Não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi. Então, quando você prega o evangelho autêntico, Deus salvará pessoas. Por mais duro que o evangelho seja, ele por si só salva. Porque é a palavra de Deus dita e ela atrai as pessoas que Deus quer atrair. Por não amarem a verdade, Deus envia a operação do eu. Para aqueles que não amaram a verdade, não acolheram a palavra de Deus. Então quando você prega a palavra arrependei-vos, como João está pregando, ia pessoas até ele. Cristo pregou arrependimento, Paulo pregou arrependimento, todos eles, o princípio do evangelho é arrependa-te. E arrependimento é abandonar o pecado, o estilo de vida imoral, estilo de vida errado. Não trazer o pecado como um atrativo para o pecador. Não existe isso na Bíblia. Isso nos deixa triste. Aí você vai no outro culto, o pastor está falando sobre que dízimo não deve ser usado para ajudar os pobres, porque o dízimo foi dado para fazer a obra de Deus, para a igreja e etc. Você vê o nível de ignorância teológica, ignorância bíblica de um líder espiritual. Lá em Deuteronômio 12, 14, várias partes da Bíblia ensina que o dízimo não era para construir templo. Nunca foi. Templo era construído com oferta. O tabernáculo, o Mishkan, foi construído com oferta. O Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, construído com oferta. As sinagogas foram construídas com oferta, nós chamamos de terumá. A oferta alçada, voluntária. O dízimo sempre foi alimentação para a tribo de Levi, incluindo os sacerdotes que vêm de Levi também, mas da linhagem de Arão, e viúvas, órfãos, tinha os direitos ali dos pobres, dentro desses 10% do imposto que é da terra, não o imposto de renda. Dízimo nunca foi um imposto de renda, de quanto você ganha, não existe valor sobre a porcentagem do assalariado. Existe imposto para quem tem animais, ovelhas, bois, galinha. Agora, para quem trabalhou a terra e colheu da terra. Agora, trabalhadores braçais nunca pagaram dízimo porque não existe esse mandamento para trabalhadores formais, diaristas. Não há. Mas existe sim a tzedakah, que tem que ser feita os atos de justiça social, a oferta alçada, como Cornélio fez. Dízimo é para quem tem terra, para quem tem animais. Então hoje se aplica o quê? A oferta para aquelas pessoas que são assalariadas. Uma oferta, se você decidir dar 10% de oferta, você pode para uma instituição. Só que você não pode se esquecer dos pobres, dos necessitados.
em hipótese nenhuma. Eu não sou contra pessoas que gostam de ajudar uma sinagoga, porque isso é voluntário. Mas se você olha o Cristo, que é o exemplo para nós, ele, em Lucas 8, é ajudado financeiramente por mulheres que tinham propriedades. Ele era servido por essas propriedades dessas mulheres. Lucas 8. Nunca com dízimo. Então a gente observa que existe uma ignorância generalizada no meio cristão. Muito grande. Então é simples. As leis se aplicam no contexto que ela foi dada. Você não pode pegar a lei do levirato e querer colocar para todo mundo. Isso se chama ilegalidade, porque não é aplicado conforme o contexto. É igual comemorar uma festa de Pêssego no Brasil. É ilegal. Biblicamente falando, de forma da lei, da aplicação de sua lei. Por exemplo, você tem as instâncias. Você tem a instância do juiz que dá o veredito, depois você vai para os tribunais superiores até chegar ao Supremo. Qual é a função de um tribunal? Averiguar que aquela lei pode ser aplicada. Existe uma lei, vou dar um exemplo, a lei do uso capião. A lei do uso capião diz que você estiver num imóvel que não que eu não me falhe a memória, é assim. O imóvel não pode ser do governo. O imóvel ele tem que ter tantos metros e a pessoa não pode ter imóvel. Ela não pode ter um imóvel. Então, se a pessoa, por exemplo, mora num lugar mais de 5 anos, pagou ali os impostos daquele lugar e ele pode muitas das vezes entrar com uso capião, que ele é dado o direito de posse, né? Direito de permanência dele. Então, se eu tenho, por exemplo, no meu caso, vamos lá, eu tenho uma propriedade única, entro nesses requisitos, eu posso exigir o uso capião. Mas se eu tiver 2 casas no meu nome, eu não vou ter direito a entrar nessa lei. Então, o imposto de renda, o governo não vai cobrar imposto de renda de quem é assalariado. Só quem está no regime daquela lei, que está naquele contexto. Então, uma pessoa que, digamos que o salário, o teto seja 28 mil. Você tem que ganhar para dar aquele valor. Se você chegar e ganhar 25 mil durante o ano todo, você não paga o imposto. Então existe, por exemplo, a lei de isenção fiscal. Pessoas com doenças, por exemplo, com Alzheimer, mal de Parkinson, são isentas do imposto de renda. Não todos, mas sim aquelas pessoas que se encaixam naquela lei que foi aplicada e tem os seus artigos que explicam aquela lei. Quem pode falar melhor isso é um advogado, mas eu, como estudo Torá, pesquiso muito, eu busco compreender essas questões. Quando você fala de dízimo, você usa o contexto: terra, bois, animais que usam a terra, não salários, por exemplo, de trabalhadores rurais. Por exemplo, na época tinha muito pessoas para capinar, para limpar, pessoas para colher. Eles eram diaristas. E para quem não diga que não havia dinheiro, sempre houve dinheiro. Cada época é um método diferente. Mas Abraão comprou o lugar, a capela, a gruta, o lugar para enterrar Sara. Então sempre houve dinheiro. E sempre houve a questão do dízimo. Desde que Moisés deu, né? Abraão deu um dízimo de despojos. E a palavra dízimo também tem que ser aplicada com o contexto, porque 10% dos despojos não quer dizer que é uma lei que Abraão seguia. É simplesmente uma medida do que quanto ele deu para Melquisedeque. Mas se a gente parar para entender que esses eram os impostos para quem vivia na terra de Canaã, nós estamos falando de um imposto de um povo que vivia naquela terra. Hoje você vive no Brasil e paga os impostos ao governo. Entende? Ali no templo havia o sacerdote, havia aqueles que prestavam culto no templo. Uma igreja evangélica não é um templo. Ela pode ser uma casa de reunião, como uma sinagoga era. Então, a sinagoga era construída com ofertas. As igrejas podem construir com oferta. Agora, o que você não pode usar
o dízimo que Moisés instituiu para tentar usá-lo para a igreja evangélica, porque você sai do contexto, você entra na ilegalidade. E Deus trabalha naquilo que de fato ele disse. Tá? Ele não vai julgar alguém como mentiroso, sendo que a pessoa falou a verdade. Então só vai transgredir quem peca segundo aquilo que está escrito. Tá? Então fica muito claro que precisa se ler a lei, como ela é aplicada, qual é o seu contexto. Não estamos falando de uma tradição ou de um aconselhamento ou de uma situação que precisa ter uma opinião de alguém. Nós estamos falando de mandamentos que tem na Bíblia e tem como se cumprir. Lá em Deuteronômio 12 diz que não podia dar em qualquer lugar o dízimo, as ofertas, os sacrifícios, mas no lugar que Deus instituiu. Os pobres eram beneficiados com o dízimo. O próprio dizimista comia do dízimo. Significa que aquele que dava os 10% da colheita tinha determinado ano que ele mesmo comia. Então nós vemos claramente uma discrepância nessas interpretações de hoje. E por que isso existe, Felipe? Porque muitas pessoas pararam de ler a Bíblia e começaram a construir religiosidade e o seu culto a Deus sem consultar a Deus. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é tentar servir a Deus segundo os seus moldes. E quando isso acontece, você entra no culto de Jeroboão, o culto de Acabe e cultos de pessoas que tinham uma grande responsabilidade. Eram reis, eram líderes, mas que se desviaram pelo orgulho, pela ganância. Enfim, não se faz um evangelismo atrativo. Se faz o evangelismo que foi instituído e de pregar o evangelho. O evangelho é o que está escrito. Eu não preciso ir para o carnaval pular para tentar ganhar alguém que está lá. Eu preciso pregar para as pessoas que elas precisam se arrepender, porque o inferno é real. E quem não se arrepender, vai para o inferno. É simples o evangelho. Arrependa-te e salva-te. Deus está te dando essa chance de você largar o pecado, de ser limpo e de não ir para o lago de fogo. Agora, se você rejeitar a oportunidade, nada poderá ser feito por tua vida. Isso é o evangelho simples que tem que ser pregado para todas as pessoas. Mas, se eu uso Malaquias, e aí digo que o devorador é o diabo e uso métodos de hipnose, de chantagem espiritual, as pessoas acabam com medo fazendo o que Deus não mandou fazer. Então hoje eu vi um pastor dizendo que você não tem que dar do dízimo para os pobres. E é lamentável ver a ignorância em que o povo hoje está vivendo. E o mais triste disso tudo, termino agora. Falei 18 minutos. O mais triste disso tudo é saber que muitas pessoas serão condenadas e só vão descobrir no dia do juízo. Elas só vão descobrir que não foram salvas quando estiverem no inferno. Não deixe que isso aconteça contigo. Pregue a palavra, mas a palavra de Deus não adorme. Está escrito. Cristo foi tentado pelo diabo e disse: está escrito. E você tem pregado o quê? O que você acha, o que você acredita ou o que está escrito? Lamentavelmente vemos interpretações errôneas. Alguns usam a passagem de Atos 10, que Pedro viu um lençol cheio de animais impuros, para justificar comer porco. E o contexto mostra que ali são os gentios. Quantas interpretações erradas são ensinadas como verdade absoluta? E é uma simples leitura, você vê que há um equívoco. Mas lamentavelmente o povo não confere e não segue o que Yeshua ensinou. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que eu posso deixar aqui para vocês é que nós estamos aqui há mais de 10 anos tentando ajudar o povo a sair da ignorância. Às vezes eu sinto que eu estou dando murro em ponta de faca, nadando contra a correnteza. Hoje mesmo, vendo aquele vídeo, chorei de uma tristeza de ver tantas almas perecendo
E tantos falsos profetas com igrejas cheias. E às vezes a gente, para ajudar uma família pobre, a gente tem muita dificuldade. Fazendo de graça, fazendo por amor, e o povo, o sistema, infelizmente, ele só consegue sobreviver se houver colaboradores. A culpa é de quem, Felipe? Dos falsos profetas. Mas quem patrocina os falsos profetas? Consigo concluir que são os falsos discípulos, aquelas pessoas que não se preocuparam em conferir se de fato aquilo era a vontade de Deus, pessoas que se adaptaram ao engano e tiveram satisfação nisso. Então você é responsável por tua vida. Eu sempre digo nas minhas ministrações, não terceirize tua salvação. Você é responsável por você. Você dará conta de sua vida diante do Senhor. Salve tua alma. Leia as Escrituras. Ela diz o que temos que fazer. Desejo a todos vocês que vocês conheçam a verdade, que não está na religião. Não. Pedro disse: tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Vá a Cristo e lá você verá o que é a vida eterna. Que o Pai vos abençoe. Haja saúde em tua casa. No nome de Yeshua HaMashiach. Louvado seja Hashem.